Fala galera, nosso tema de hoje envolve direito processual civil, partes, procuradores, capacidade, deveres, responsabilidade por dano processual, despesas, honorários, litisconsórcio, intervenção de terceiros, amicus curiae, IDPJ, juízes e auxiliares, MP e advocacia. É muita coisa para trabalhar nessa pílula desse dia. Mas qual que é a minha ideia sempre, quando eu trabalho temas dessa envergadura, dessa natureza com vocês? Olha, eu filtro, eu pinço o ponto importante, o ponto mais relevante, mais conveniente que nós temos, e eu trabalho esse ponto em particular, esse ponto em específico. Fred Didier é um grande cara para você estudar processo civil. Marinoni, Humberto Teodoro Júnior, são excelentes doutrinadores. Nessa parte aqui, galera, o que eu quero que vocês façam em casa? Vejam só. Partes e procuradores, capacidade, é um tema simples. A leitura do código atende. Seria interessante ler deveres e responsabilidade por dano processual, honorários, despesas processuais, honorários e multas em livro específico. O que eu quero que vocês vejam aqui? Preferência o Didier. Litigância de má-fé versus ofensa à dignidade da justiça, que está lá no 774. Eu quero que vocês façam esse link. Quando vocês entrarem na parte de litisconsórcio, intervenção de terceiros e amicus curiae, a leitura deve ser conjunta. Doutrina de processo civil, doutrina de processo do trabalho, para eu ver como é que está a leitura da intervenção de terceiros, do litisconsórcio e do amicus curiae também no processo do trabalho. É sempre interessante fazer esse link. Juízes, auxiliares, MP, advocacia pública é bastante simples, aqui não tem nada devagar, não precisamos exagerar em nada, o tema é pouco complexo. E aqui nós vamos discutir o que nessa aula de hoje? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quem trabalha no curso de segunda etapa teve uma aula bastante abrangente sobre IDPJ, num dia em que discutimos uma questão que trazia problemática de IDPJ. Mas hoje é diferente, galera. Hoje nós vamos trabalhar isso em primeira etapa, porque nem todo mundo tem acesso a esse plano de segunda fase. E nós vamos destrinchar os 4 artigos do CPC que tratam do IDPJ. Na verdade, os 5, do 133 ao 137. Eu estou aqui com o meu telefone, tá? Olhando o dispositivo ou o código, para que a gente consiga, a partir daqui, fazer um debate bastante profícuo a respeito, ou promover um debate profícuo a respeito. Vamos lá. 133 caput, peguem o código de vocês aí que nós vamos destrinchar isso aqui. O IDPJ será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Alexandre, veja só, aqui é simples o problema, né? Porque aparentemente esse artigo 1º aqui não traz nada de novidade, galera, traz. Quando o código fala parte, ele não segrega qual é a parte, se é autor, se é réu. O que eu tenho que compreender aqui? Suponha a seguinte situação. Eu sou uma pessoa jurídica, estou sendo demandada, tenho 4 sócios e um sócio passou a perna em mim. Um sócio está me furtando, está praticando desvio de finalidade com os bens da PJ e os outros 3 sócios não sabem o que fazer. A pessoa jurídica também tem legitimidade para pedir a própria desconsideração, demonstrando esse desvio de finalidade. O que o 133 quis dizer quando ele falou parte foi isso. Olha, autor e réu, pessoa física ou pessoa jurídica, ou pessoa física que quer a desconsideração inversa da PJ também. E no parágrafo 1º do 133, ele fala o seguinte, ó. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Eis o problema. Por quê? Porque a MP da Liberdade Econômica ampliou os efeitos do artigo ou a interpretação do artigo 50 lá do Código Civil. Por quê? Porque ele vem limitar uma interpretação de desvio de finalidade. E pasmem, essa aula aqui ela já estava gravada, pronta para subir. Vem a MP da Liberdade Econômica, eu preciso travar essa aula, gravar de novo a aula, para a gente discutir essa MP da Liberdade Econômica que limita o desvio de finalidade.
Então, quando o 133, parágrafo 2º, fala que o pedido de desconsideração observará os pressupostos previstos em lei, ele fala o quê? Olha, quando eu pedir desconsideração da PJ, eu tenho que observar tanto o artigo 50 do Código Civil, desvio de finalidade, tá? Ou confusão patrimonial, ou qualquer outro requisito que caracterize necessidade de desconsideração da PJ à luz da teoria maior, ou eu sigo a teoria menor do 28 do CDC bastando inadimplemento. Qual é o problema que eu tenho aqui, que é de grande crítica doutrinária? Pessoal, pela teoria menor, que era a teoria comumente aplicada no processo do trabalho, nós tínhamos a desconsideração pelo simples inadimplemento, pela simples inadimplência da parte. Todos devem se recordar disso, tá? Problema, antes do CPC 2015, a desconsideração da PJ ela se dava no processo do trabalho lá na fase de execução. Eu tenho um problema agora. Olha, qual que é o problema? Eu posso desconsiderar a PJ na fase de conhecimento. Se eu posso desconsiderar a personalidade jurídica no momento do processo de conhecimento, eu tenho um problema aqui. Eu não posso aplicar a teoria menor, porque eu não parto do pressuposto da inadimplência naquele processo. Tudo bem, eu posso provar que a parte é inadimplente em vários outros processos, juntando certidões de negativação, de protesto, certidões trabalhistas positivas, enfim. Mas a intenção do código aqui foi o seguinte, olha, em se tratando de processo de conhecimento, eu aplico a teoria maior, porque eu preciso demonstrar o desvio de finalidade. Aí vai da sensibilidade do magistrado avaliar se as certidões demonstrando inadimplência daquela PJ autorizam naquele particular a aplicação da teoria menor. Qual é a implicância disso? Eu não preciso provar desvio de finalidade. Não há prova do desvio de finalidade. Eu alcanço direto os bens da PJ pelo simples fato de a PJ ser inadimplente. Vejam como é simples, vejam como é fácil lidar com isso aqui, ok? No parágrafo 2º, ele fala que aplicam-se esses dispositivos aqui a desconsideração inversa da PJ. Sem maiores problemas, desconsideração inversa é pessoa física demandada, ela quer alcançar os bens da pessoa jurídica. Segue o 134 do CPC. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, cumprimento de sentença e execução fundada em título extrajudicial. Vejam só como ele amplia essas possibilidades. E daí porque eu pego essa possibilidade de IDPJ no processo de conhecimento e discuto pressupostos legais. Quais eu devo observar? Aqueles pressupostos previstos lá no artigo 50 do Código Civil que tratam do desvio de finalidade, do abuso da personalidade ou da confusão patrimonial. Isso no processo de conhecimento. Salvo, reitero, a sensibilidade do magistrado em aplicar a teoria menor. Aí segue o parágrafo 1º falando que a instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações cabíveis. É um dispositivo que para a gente não tem tanta interferência, porque no PJE, para o advogado, existe uma aba para instauração do IDPJ. Parágrafo 2º, muito importante. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. O que ele está querendo falar aqui? Ele está falando o seguinte, olha, IDPJ é incidente, ou seja, é dentro do processo, tá? Se eu ajuizo a ação contra a pessoa jurídica e contra o sócio, eu vou ter que abrir lá na minha petição inicial um tópico falando assim, da responsabilidade dos sócios. E aí eu vou demonstrar requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. É um incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Não, não é um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É meramente ajuizamento da ação contra a PJ e os sócios, tendente a alcançar os bens dos sócios. Ok? Sentenças anteriores ao CPC de 2015, quando tínhamos esse problema, a orientação, enquanto professor de cursinho, era, olha, reconheça que a ilegitimidade, tá? Até pela autonomia da pessoa jurídica em relação à pessoa natural, ou a ausência de interesse porque a parte tenta desconsiderar a personalidade jurídica em momento inoportuno. Por quê? Porque a desconsideração da PJ se dava lá no processo de execução, não se dava aqui no processo de conhecimento, ok? Mas agora temos essa nova leitura.
Parágrafo 3º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo nas hipóteses do parágrafo 2º, que é a hipótese em que o sujeito ajuiza a ação contra a PJ e a pessoa física, tá? Isso aqui da suspensão se aplica ao processo do trabalho também. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da PJ. Reitero, artigo 50 do Código Civil, 28 do CDC, teoria maior, teoria menor, respectivamente. 135. Instaurado o incidente, vejam só, isso aqui vem um problema. O sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se a requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Por que ele fala sócio ou pessoa jurídica? Porque ele considera que na hipótese de desconsideração inversa, eu cito a PJ, eu não cito o sócio. O que a doutrina fala aqui? Olha, quando eu instauro incidente, vamos supor uma pessoa jurídica, quero descaracterizar essa pessoa jurídica, não é desconsideração inversa. Instauro um incidente, o sócio tem que se manifestar. Ele é citado para se manifestar em 15 dias. O processo está suspenso. Qual é o problema que eu tenho aqui? O código não fala para mim o seguinte: olha, Alexandre, nessa circunstância aqui do código, eu não tenho, ou eu tenho, perdão, que citar a PJ. O código não fala. Ele fala, olha, a PJ já está sabendo, tem uma manifestação da parte reclamante aqui para desconsiderar ela, a personalidade dela, e eu tenho que citar só o sócio. Doutrina maciça. Cito o sócio, intimo a pessoa jurídica para que se manifeste a respeito da desconsideração da PJ. Ok? Na sequência, 136, concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Tá? Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Isso aqui é um dispositivo específico do Código de Processo Civil. A CLT traz dispositivo específico a respeito dos recursos cabíveis no caso de IDPJ no processo do trabalho. Por fim, acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens havida em fraude à execução será ineficaz em relação ao requerente. Vejam só que o 137 fala o quê? Que acolhido, vejam só, acolhido o incidente ou o pedido de desconsideração, a alienação, a vida em fraude à execução será ineficaz. O problema que nós temos aqui é, quando eu tenho desconsideração da PJ, a partir de que momento eu verifico fraude à execução? E esse dispositivo aqui me sugere, a princípio, que eu verifico a fraude à execução a partir do acolhimento do incidente. E, na verdade, a doutrina se comporta de maneira diversa, apesar do Felipe Bernardes muito bem fundamentar esse entendimento aqui. Mas eu tenho um entendimento diverso no sentido seguinte, olha, o Código regula a fraude à execução, o Código de Processo Civil. E a partir do momento em que o Código de Processo Civil trata da fraude à execução, ele especifica claramente o quê? Que no caso de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução se verifica a partir do momento da citação da pessoa cuja personalidade se pretende desconsiderar. Isso quer dizer o quê? Citei a PJ, dali um ano eu quero abrir um incidente de desconsideração da personalidade jurídica dela. O sócio nesse ano vendeu um monte de bens. A partir de quando que eu vou considerar a fraude à execução do sócio? A partir do momento do acolhimento do incidente ou a partir do momento da citação da pessoa jurídica? Ora, a partir do momento da citação da pessoa jurídica e não propriamente do acolhimento do incidente. O que o 137 está querendo falar aqui não é a partir de que momento eu vou verificar a fraude à execução. Ele está falando que, olha, a partir da citação, o código fala, eu verifico fraude à execução, desde que acolhido o incidente. Porque se o incidente não for acolhido, eu não vou ter a fraude à execução reconhecida em relação ao sócio. O que o 137 está falando é puramente o seguinte, olha, a partir do momento que eu acolho o incidente de desconsideração, os bens alienados em fraude à execução, e essa fraude é reconhecida lá a partir da citação. Vejam que entre a citação e o acolhimento existe um limbo, né? Que o código deixa. A partir do acolhimento que eu vou verificar a fraude à execução, que eu vou, produzir ou interpor os efeitos da fraude à execução, que é a ineficácia. Mas ela se verifica desde o ajuizamento ou desde a citação da pessoa jurídica. Desde o momento em que a pessoa jurídica tem ciência da ação, a alienação fraudulenta do sócio a partir dali,
vai, uma vez acolhido o incidente, ser vista como fraude à execução. Maravilha, pessoal? Sigamos em frente com novos temas em breve.